Texto Fraternizar 2, edição 165, fevereiro 2021. Título: A pandemia ordena: fiquem em casa. A fazer o quê? Se a mais repetida palavra de ordem da pandemia Covid-19 e dos governos das nações é fiquem em casa, faz todo o sentido a pergunta: a fazer o quê? Se o confinamento fosse opcional e responsável, a casa onde ficamos confinados seria indubitavelmente um espaço de fecundidade e de criatividade, porque um espaço saudavelmente envolvido pela musicalidade do silêncio e a correspondente escuta do essencial. Como não é opcional nem responsável, antes imposto pelo estado de emergência e sob ameaça de pesadas multas, a casa onde ficamos confinados acaba convertida num espaço a abarrotar de ruídos, de TVs ligadas dia e noite, telemóveis, computadores, nervos, palavrões, insultos, encontrões, stress e depressões sem conta. À mistura, com exagerado consumo de bebidas alcoólicas, numa palavra, todo aquele caldo de ingredientes que a pandemia mais aprecia para se propagar sobre a Terra. Neste contexto de pandemia e de confinamento compulsivo, a ciência é cada vez mais olhada como uma grande tábua de salvação. Há inclusive quem ache que estes dias são de celebração da ciência, porque em menos de um ano conseguiu pela primeira vez na história uma vacina anti-Covid-19 e respectivas variantes. Por mim, sou mais prudente e comedido, porque não posso esquecer que a ciência tem como seus principais protagonistas os cientistas, todos filhos de mulher por nascimento, mas que, de um momento para o outro, podem tornar-se filhos do poder. E quando assim é, colocam-se a troco de benesses ao incondicional serviço dos grandes interesses financeiros, também os da área da saúde, digam-se nacionais ou privados. Dói ter de o reconhecer, mas a gratuitidade é uma postura de vida que a ciência e os cientistas, filhos do poder, desconhecem de todo, até como mero conceito. Sou um acérrimo defensor da ciência, mas sem nunca deixar de ser eticamente exigente como os cientistas. A história grita-nos que os grandes crimes contra a humanidade e contra a própria Terra, nossa mãe e casa comum, têm o decisivo contributo de cientistas, alguns deles prémios Nobel. A própria economia, etimologicamente ciência do cuidado da casa, a familiar e a comum que é a terra, tem sido até agora quase só uma economia que mata os povos e a terra. E antes de matar, envenena e adoece os seres humanos e os povos das nações. Para cúmulo, ainda tem a dar-lhe cobertura moral uma teologia cujo Deus é todo poderoso e por isso aquilo que depois de nos matar o corpo também nos mata a alma e deste modo reduz-nos a robôs. É indiscutível que este é um milénio da ciência, por isso também dos cientistas. O facto só por si não dá garantias de que venha a ser o mais humano de todos os milénios que nos precederam. Não me confesso, como muitos de nós, crente na ciência, como de resto, presbítero jornalista que sou, me não confesso crente em Deus. E devo dizer que fico sempre de pé atrás quando alguém nos fala muito em Deus. Dá-me vômitos a ouvir
certos pastores e fiéis de igrejas a encher suas bocas com Deus para cima, Deus para baixo. E quando assim é, adianto-me e pergunto: mas de que Deus é que estás a falar? E a pergunta vale tanto para crentes religiosos como para ateus de raízes cristãs e católicas, como são os ateus de hoje. Por mim, aprendiz de Jesus histórico, de discípulo de Jesus histórico, digo-me assim: creio Deus que nunca ninguém viu e me nos habita em permanência e potencia de dentro para fora, até sermos livres e autónomos, capazes de gerir os nossos destinos, os destinos uns dos outros e do planeta cosmos, como se ele não existisse. Sim, digo-me assim: creio Deus que nunca ninguém viu e nos habita em permanência e potencia de dentro para fora, até sermos livres e autónomos, capazes de gerir os nossos destinos e os destinos uns dos outros e do planeta cosmos, como se ele não existisse. E à ciência e aos cientistas sempre pergunto: ao serviço de quê e de quem colocais todas as vossas capacidades? Uma coisa eu sei e é da história. A ciência e os cientistas, quando contratados como assessores dos agentes de turno que comandam o mundo, levam-no inevitavelmente à sua progressiva destruição. E uma outra coisa eu sei também. Apenas uns escassos 100 segundos nos separam do inferno nuclear à escala global. Concluo, pois, esta minha reflexão como confinado opcional e responsável em casa, com esta declaração solene e com tudo de imperativo ético. Cabe à sabedoria, filha da fragilidade humana própria dos filhos de mulher, não dos filhos do poder, a condução da história. Repito. Cabe à sabedoria, filha da fragilidade humana própria dos filhos de mulher, não dos filhos do poder, a condução da história. E à ciência e aos cientistas, ordeno-lhes, em nome das incontáveis vítimas dos sistemas de poder, que disponibilizem graciosamente aos cuidadores maiúticos os seus conhecimentos. Só então faz todo o sentido a palavra de ordem: fiquem em casa. Porque juntos, sabedoria e ciência, cientistas e cuidadores maiúticos, secamos e extirpamos a raiz do mal e damos corpo a um mundo alternativo a este, que não é um mundo que se apresente. Com o meu abraço, a minha ternura e o meu carinho de presbítero jornalista.